Anderson Moreira já não é mais técnico do esporte, todo mundo já sabe disso, já tá careca de saber disso. Mas é o seguinte, eu tava pensando e eu resolvi fazer esse vídeo aqui apontando todos os erros de Anderson Moreira durante todo o ano de 2023. Claro, sendo bem justo com o Anderson Moreira, não vai ser em todo o ano, porque ele teve erros no primeiro semestre, mas acho que os erros capitais dele foram no segundo semestre. E se você quiser entender de fato como é que o esporte chegou no nível que está hoje, tão mal, você tem que assistir esse vídeo inteiro, tá certo? E também vai ter que assistir o próximo vídeo que eu vou lançar, que é apontando todos os erros, isso sim, do ano inteiro, da diretoria do esporte. São vídeos muito importantes para você assistir. Mas antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e depois do vídeo você vai comentar aí o que você achou do trabalho de Anderson Moreira nesse segundo semestre. Sem mais enrolação, pessoal, bora logo para os erros de Anderson nesse retorno. O retorno que começou lá em Sport 2 CRB 0. 29 de julho de 2023. Só para recapitular, esses primeiros jogos não tem tantos erros cruciais de Anderson Moreira, na minha visão, mas naquele momento ainda tinha Renan como titular, ou seja, a gente já começa o retorno com Renan ainda, sendo que Renan já vinha mal desde a Copa do Nordeste, chutou é gol, a gente bem lembra daquilo, um goleiro que não trazia confiança nenhuma debaixo das traves do esporte. A gente já vinha mal desde a Copa do Nordeste, já falei. No entanto, o Sport vencendo esse jogo se sagrou líder da competição e sim se manteve por 2 rodadas. Desde então ficou só em segundo e terceiro e tal. Agora está em oitavo, meu Deus do céu. Depois tivemos Vila Nova 0, Sport 1, sem grande relevância. Mas é bom apontar isso que foi o último gol de Luciano. Nós ainda tivemos Sport 1, Novo Horizontino 0, Tombense 0, Sport 0. O jogo bem ruim, lembro de assistir aqui no meu quarto. Aí depois tivemos Guarani 3, Sport 1, jogo ruim. Destaque negativo, mas nem para Anderson, mas bem mais para o grupo de jogadores. Eu vou deixar aqui um print de Thiago Medeiros, todo mundo já sabe quem ele é, que ilustra muito bem como que o time jogava naquela altura. 12º jogo fora de casa e em todos o Sport não se impôs, sequer jogou bem. Característica deste time, que além das limitações nas laterais, negligenciadas na janela e ataque, é lento, disperso, oco. Parece não querer o que está ao seu alcance. É um time que não quer ser campeão. Ou seja, era um time que não queria ser campeão, como ele bem pontuou. Claro, hoje nem campeão, provavelmente nem acesso mais. Mas era um time que jogava bem em casa, jogava decente, ok em casa, mas fora de casa era um horror. Hoje em dia o Sport não joga bem nem em casa mais, pessoal, para você ver como tá. Esse jogo para mim é uma prévia do que estaria por vir quanto aos erros de Anderson Moreira, já que naquele jogo ele fez uma primeira que das escalações bizarras dele, que ele colocou um lateral esquerdo da base que nem tinha jogado nesse ano, se eu não me engano. E aí colocou ele para jogar nesse jogo difícil, fora de casa, tudo. Praticamente queimou o moleque. E isso para mim, claro, também faltas de opções e tudo. As laterais foram negligenciadas na janela, como ele bem já apontou, mas o Guarani aproveitou esse lado para marcar os seus gols. Mas a coisa começou a feder mesmo aqui, ó. Sport 1, Ituano 2. O Sport tomou 5, meu Deus, tomou 2 gols em 5 minutos em casa, pessoal. Primeiro gol com pouquíssimos segundos de jogo. Os outros times naquela altura já tinham percebido que o Sport tinha uma zaga muito ruim, que o goleiro era muito ruim, não passava confiança nenhuma. Então era só chutar de qualquer jeito que vai que era o gol. E foi o que aconteceu. Muitas vezes aconteceu nessa temporada. E ainda assim ele insistia com o Renan. Claro que no jogo seguinte a esse ele já troca porque realmente não tinha mais o que fazer. E coloca Denis. Que Denis é um goleiro que àquela altura ninguém dizia que era um grande goleiro. Pelo menos eu não acreditava assim. Mas para mim, o meu pensamento era de que, pô, troca, né? Troca, pelo menos é alguém novo lá. E mais bizarrice nas escalações, tá? Meia esquerdo quem? Alan Ruiz, que veio na janela, que não é meio esquerdo, ele é meio ofensivo, mas calma que fica pior. Jorginho de meia direita também, nada a ver. Luciano Juba de lateral esquerdo. Ah, você diz, mas Juba começou como lateral esquerdo na carreira. Só que como lateral esquerdo, Juba é um jogador ok, qualquer coisa. Mas ele se sagrou mesmo como ponta esquerda. Ele se destacar mesmo como ponta esquerda. Colocar ele de lateral esquerda é basicamente queimar o jogador. E esse foi o último jogo dele. Praticamente a gente não viu Luciano Juba naquela partida, se vocês bem lembram. Aqui temos Botafogo de São Paulo 1, Sport 1, primeiro jogo de Denis. Aí, meu Deus do céu, esse jogo aqui. Sport 3, Criciúma 3. Jogaço do Sport. O Sport colocou o Criciúma na roda.
teve reações muito rápidas, é um time que era ofensivo, um time que apresentava vontade, ficou. Infelizmente, esse foi o último jogo, na minha visão, o último jogo que o Sport realmente jogou bem. Denis falha em gol, Renzo entrega 2 pênaltis, paçoca total, sem necessidade nenhuma, pênaltis infantis. O Sport teve que jogar com os reservas na zaga, tudo bem, mas realmente foi um infortúnio. Aqui temos o jogo péssimo, ABC 0, Sport 1, que o Sport ganhou por causa de uma coisa que aconteceria 1 em 1 milhão. Foi o primeiro jogo de Diego Souza nessa terceira ida dele ao Sport. Ele finalmente joga depois de um mês e meio depois que ele foi contratado. Aí tudo aquilo. Ele entra no segundo tempo, a gente já percebe que ele estava meio que se arrastando em campo. Diego Souza também já sentindo o fôlego pesado da lesão e tudo, não sei o que. O resultado disso, ele dá um toquezinho da bola na partida e foi gol. De fato, é um jogador que tem muita técnica. Ele aproveitou lá o rebote. Rebote não, ele aproveitou lá a bola que sobrou dele do chute de Rosales. Eu estava bem posicionado, caixa. Mas o Sport de fato jogou um péssimo futebol naquela partida. Só que foi a quebra de uma sequência de 4 jogos sem vencer. E vai estar aparecendo na sua tela a thumb do meu primeiro vídeo de pós-jogo. Vocês podem ver que o clima até então era de esperança. E o papel de Diego Souza era de alguém que meio que poderia ajudar o Sport em algum momento. Aí temos aqui um resultado bem enganoso. Sport 4, Londrina 0. Jogo que o Sport não jogou tão bem quando o resultado diz. Jogou ok para ganhar de 1 a 0, talvez 2 a 1. Até porque o Londrina marcou um gol, só que estava impedido. O Denis estava muito mal posicionado naquela jogada. Mas enfim, aquela ocasião o Sport era ainda vice-líder e a 5 pontos do quinto colocado, ou seja, ninguém contestava o acesso do Sport até então. Aqui temos, já vou para minha segunda página de roteiro, são 3. Avaí 2, Sport 2, jogo que o Sport se empatou se cagando, como já pontuei na thumb, no título daquele vídeo. Novamente gol nos primeiros minutos, o Sport com esse, isso era um problema do Sport. E Henderson, quando questionado nas entrevistas, sempre era: não, que são coisas que acontecem, não sei o que. Mas o time sempre busca atrás. Mas Henderson, claramente, ele estava ali nas entrevistas, sempre pontuando de que ele não tinha muita ideia do que estava acontecendo taticamente com o time, principalmente nessa parte da defesa, nesse jogo específico. E outra coisa, Wagner Love mal a rodadas, foi muito mal naquele jogo, sempre titular, sempre jogando 90 minutos. Troca por alguém, coloca um Fabrício Daniel, que inclusive nesse jogo foi o salvador da pátria, já que ele entrou no finalzinho e marcou um gol no finalzinho, garantindo assim um pontinho que o Sport conquistou naquela partida. Aí temos Sport 3, Ponte Preta 3. Inacreditável, tomamos 3 a 0 no primeiro tempo, cara. Do pior ataque da competição, que deixa ainda pior a situação. Ronaldo titular de novo, jogando nada. Muita gente titular que tava jogando nada, mas simplesmente brotou ali na titularidade, porque, sei lá. Aí o que a gente pensa é que, Henderson ele não escala pelo momento. Ele não escala pela qualidade, não tanto pela qualidade, mas pelo momento que o jogador tá, a performance do jogador nos últimos jogos, é mais por hierarquia mesmo. Muitas vezes a gente percebeu Henderson escalando por hierarquia, colocando Ronaldo, colocando Wagner Love, enfim, por gente que tinha moral no elenco. Naquele jogo ele demorou muito para tirar Peglo, que estava horroroso, e adivinha que ele colocou no lugar de Peglo? Alan Ruiz. Sim, novamente Alan Ruiz no lado esquerdo. Alan Ruiz que não tem característica nenhuma para jogar no lado esquerdo. Todos os gols do Sport no segundo tempo e tudo foram gols achados. O Sport realmente achou, correu muito atrás, é bem verdade, mas achou os gols para garantir o empate naquela partida. Tática já não existia mais. Foram os gols achados que eu digo são de Wagner Love, né, que ele tentou dominar e a bola acabou entrando. Teve o pênalti que não foi pênalti aquilo, mas mesmo assim teve pênalti, conseguiu o gol e tudo. E outra coisa, mais um gol de chuveirinho, até porque tática não existe. Tática até então não existia mais e até hoje não tem mais no Sport, que era sempre aquele chuveirinho, cruzamento na área para ver se a bola vai que entra, né? E mais uma lambança nas entrevistas de Henderson. Ponte Preta não se amedronta na ira. Pelo amor de Deus, Henderson Moreira. Ele fica falando isso para tentar justificar o resultado e tudo, e fica dando eufemismos, mas realmente o Sport não tinha mais tática nenhuma. E outra coisa, ficou até numa piada, vou até falar baixinho. Fabrício Daniel comeu a mulher de Henderson, foi. Eu falo isso porque meu canal enfim, eu gosto da zoeira e tudo. O pessoal tava brincando na época. E outra coisa, meu canal não é muito grande, não vai dar problema isso. Mas Fabrício comeu a mulher de Henderson, foi. Porque ele, 2 jogos seguidos,
ele entra no segundo tempo, marca gol, sempre entrando no segundo tempo, sempre jogando bem. E mesmo assim, na próxima partida, que foi o Juventude 2, Sport 2, cadê Fabrício Daniel na escalação? Ninguém sabe. E esse jogo eu tenho que pontuar, viu? Anderson, ele não acompanha os outros jogos da Série B, não é? Porque se ele acompanhasse, ele saberia que Nenê é o melhor jogador do Juventude e que Nenê é especialista em bola parada, especialista em falta. Tanto que os dois gols do Juventude foram dois gols dados pelo Sport, que marcou faltas ali que ninguém sabe, que assim, que não precisavam lá perto da área, e aí Nenê só manda aquele cruzamento dando aquela assistência de qualidade. E novamente lambança na escalação. Alan Ruiz, adivinha que posição Alan Ruiz estava? Meu Deus. Até o Alan Ruiz ele até marca gol naquela partida, só que quando ele é deslocado. Isso acontece duas vezes. Nos dois jogos que Alan Ruiz marcou o gol, foi que ele estava na ponta esquerda. A Anderson viu que ele não rendia na ponta esquerda e puxou ele de volta, mas ele continua colocando Alan Ruiz na ponta esquerda. Ponta direita, Fabrício Daniel, o que foi muito bem nos últimos jogos? Não. Edson Negueba. Ninguém sabe. Eu não entendi na época. Ninguém entende até agora. Edson Negueba até que conseguiu furar a defesa do Juventude e tudo. Até que fez um jogo razoável. Mas ninguém entendia a escalação dele naquele momento. Um jogador que não tinha nenhuma minutagem. Vai para esse jogo difícil, fora de casa. Campo encharcado, jogador que é leve, que é fraco fisicamente, enfim. E sabendo de novo, novamente aquele negócio de escalação. Everton de novo, Denis de novo, pelo amor de Deus. E outra coisa, show de bola de Edinho naquela partida, viu? Tem muito a ver com o Ederson não, mas enfim, Edinho, só para pontuar aqui, isso para ser justo com o Mini Ed, ele marcou dois gols, um gol garfado, inclusive o Sport foi garfado naquele jogo. E outra coisa, pênalti, eu lembrei agora o pênalti ridículo de Wagner Love, ele bateu mal, mal. Olha, se fosse eu, aquela bola, pelo menos tinha. Eu não vou falar nada, porque não sei jogar bola. Mas enfim, o Wagner Love era pra pegar banco há muito tempo. Pelo amor de Deus. Aí depois, Sport 2 Chapecoense 1. Eu estava na ilha naquele jogo. Diego Souza e Love juntos. Por que Love não estava no banco, o Anderson Moreira? Por quê? Por que Diego Souza de titular? Ele não tem condição física de estar de titular. Claro, ele só colocou Diego Souza para acalmar a torcida. Todo mundo sabe disso. Alan Ruiz de ponta esquerda novamente. E é aquilo que eu falei. Edson Nequeba. E assim, o que eu pensei naquele momento era de que pelo menos era uma mudança na escalação. Até comentei que quando saiu a escalação tava lá na arquibancada e tudo. Aí eu fiquei, pô, pelo amor de Deus, que escalação é essa que Anderson colocou? Mas enfim, era uma mudança. Eu pensei que era, pô, ele tá tentando coisas novas, né? Infelizmente, mal eu sabia que essas coisas novas eram coisas aleatórias, que ele não tinha realmente tática definida, ele não sabia muito o que fazer, ele só estava tentando extrair mais alguma coisa, extrair mais leite dessa pedra que era o time do Sport, mas ele não conseguia. Coisa que eu esqueci de falar. Naquele jogo contra o Criciúma, ele pede para sair. Ele pede por quê? Porque ele não sabia mais o que fazer. Taticamente, ele não tinha mais ideia de como extrair alguma coisa positiva daquele time do Sport. Mas a diretoria, claro, eu vou comentar isso no vídeo da diretoria. A diretoria quis que ele ficasse no time, enfim. E Anderson também, pô. Anderson pô, ele tinha que bater o pé e falar, não, essa é a minha decisão mesmo. E acabou-se. Mas, enfim, ele continuou enfim, continuou até a rodada passada, pelo amor de Deus. Novamente gol no primeiro tempo, Anderson sem saber de nada, enfim, bora pra Ceará 2, Sport 1, novamente os mesmos erros de calação. Mesmos pronunciamentos ridículos na entrevista, cara. Vou deixar até um trecho do meu vídeo naquele jogo que eu fiquei muito irritado. Mirassol 2 Sport 1, nem quero falar nada desse jogo. Aí Sport 0, Atlético Goianiense 0. Primeiro jogo que ele coloca Jordan. E assim, eu comentei, não, deixa Renan até o final, deixa Dennis até o final, deixa Dennis até o final, tá com ritmo de jogo e tudo, mas não era, pô, não era, porque nesse jogo aqui, Sport Atlético Goianiense, o Sport não tomou gol, não marcou também, porque era falha criativa no ataque, mas Dennis teria tomado um golzinho pelo menos naquele jogo, viu? Um golzinho pelo menos, e o Sport teria que ir atrás. E aí é o que eu falei, né, que falta criatividade, falta repertório e tudo. Comentaram isso na entrevista coletiva e essa foi a última coletiva que eu assisti de Anderson. Porque eu fiquei indignado quando assisti essa coletiva.
Porque aí pergunta ele, pô, falta repertório no ataque do esporte, tudo. Aí ele fala, não, de jeito nenhum, só vê aí, só vê os números aí. Só vê aí, o esporte chutou X vezes ao gol, tá faltando repertório onde? Rapaz, Anderson, tu é burro, é? Ou se faz? Repertório não é chutar 1000 vezes ao gol, não. Eu posso começar a partida, eu posso chutar 100 vezes ao gol da mesma maneira. Aí Anderson, na cabeça dele, parece que não falta repertório. Claro que falta repertório. Porque a única maneira que o esporte tentava atacar era naquele chuveirinho. Era naquele cruzamento na área. Torcendo para que caia na cabeça, no pé de alguém. E conseguir o gol. Como foi aquele gol de Wanderson em uma partida que eu até esqueci qual foi. Se eu não me engano, foi no jogo contra o Juventude até. Foi um negócio assim. Mas enfim, eu parei de ver as coletivas esdrúxulas de Anderson Moreira. E agora vamos para o último jogo de Anderson Moreira. Vitória 1, Sport 0. Escalação até que coerente. Até que gostei da escalação naquele jogo. Eu comentei isso no vídeo de pós-jogo, que eu tava acabado naquele vídeo de pós-jogo. A escalação até que coerente. Aí eu pensei, pô, é coerente, mas ponta direita ali, quem é que tá ali? É o Labandeira? O Labandeira nem entrou nos últimos jogos. Mas sei lá, né? Não sei. Vai que ele foi bem. Check foi que ele foi muito bem nos treinos. Provavelmente, pessoal, foi só mais uma coisa aleatória que Anderson colocou e tudo. Porque Labandeira foi mal, não. Foi péssimo naquele jogo. Meu Deus do céu. E demorou pra substituir ele. Só substituiu aos 54 minutos. E substituiu repulsivamente, cara. Repulsivamente. Colocou o Peglo, pô. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Ou, na verdade, não foi o Peglo. O Peglo foi no lugar de Wagner Love. Que quando Wagner Love se lesiona, aí ele vai e coloca o Peglo. Aí acabou a criatividade do esporte. Anderson já tinha que saber isso. Porque se eu sei isso, Anderson tinha que saber também. Enfim, perdemos dos ressacados, dos cachaceiros naquele jogo. Resumo aqui, eu até ia dar minha opinião bem sincera sobre Anderson aqui. É um bom técnico. Fale isso tudo e tudo, mas Anderson é um bom técnico. Não bom não, ótimo técnico. Não para como o Yuri Romão falou, até o final de 2024, não. Ele é um ótimo técnico de Série B. Ele sabe pegar aquele elenco, ele sabe formar os jogos, formar táticas, formar tudo, traçar um planejamento para conseguir um acesso, talvez até um título, como ele já conseguiu 3 vezes antes da Série B na sua carreira. No entanto, é um técnico limitado. Ele não é um Guardiola da vida, não é um Xavi, não é nada disso que ele vai conseguir extrair o máximo daquele elenco. Ele até consegue algumas coisas ali, mas chega um momento que ele não sabe mais o que fazer. A gente percebeu isso ao longo da temporada. Houve um momento, um ponto de ruptura ali, que ele acabou. Acabou a criatividade de Anderson. Ele começou a fazer aleatoriedades, começou a insistir. Ele é um técnico teimoso também. Ele insiste muito nas mesmas peças. Insistiu muito na mesma formação tática, que já não era mais coerente com o elenco que a gente tinha. Quando o Juba sai, ele tenta fazer a mesma formação tática, ele tenta fazer as jogadas da mesma maneira, não funciona porque a gente não tem mais aquela peça que fazia aquela determinada função. Mas Anderson, claro, teimoso, muitas vezes escalando por hierarquia e tudo que eu já falei, sei lá, é um técnico que não tinha moral. Eu percebi isso também. Por quê? Por que ele não tira Wagner Love? Love mal, péssimo, durante vários jogos e ele não quis tirar Wagner Love. Porque Love ele tinha muito medo de criar aquela ruptura no elenco. Tinha muito medo de fazer uma bala no elenco. Enfim, era isso que eu percebi. Substituía mal, substituía execravelmente, pessoal. Oh, meu Deus do céu, até quantas vezes eu vi em vídeo de pós-jogo falar que substituiu mal. Quantas vezes ele escalou mal? Eu falei, o jogo começou errado antes de começar. Se eu estiver olhando muito para baixo é porque eu tô lendo. Mas enfim, jogou a toalha mais uma vez. O técnico que jogou a toalha no jogo contra o Criciúma. Se não me engano, depois no jogo contra o Ponte Preta. Aí já não tem confirmação. Mas tem confirmação do jogo contra o Criciúma. Que ele jogou a toalha. Não firmou o pé na sua decisão. Quando já não havia mais esperança. Quando já não havia mais o que extrair daquele elenco. Que ele não tinha capacidade. Ele admitia isso. Mas enfim, que seja feliz, tem rumor aí que ele vai pro Peru, comandar um clube e tal. Nada disso é pessoal, tá? Nada disso é pessoal. Eu quero que Anderson seja feliz, eu quero que ele conquiste títulos, que ele
enfim, que ele seja feliz em qualquer outro clube que ele vá, mas infelizmente a reta final da passagem dele, do ciclo dele no esporte, não foi positivo e por isso que eu estou fazendo este vídeo aqui. Enfim, vocês tomam as limitações dele com a diretoria omissa e tudo, enfim. Comente aí o que você achou deste vídeo, foi um vídeo longo, se inscreva no canal, deixe o gostei, comente o que você acha da reta final de Henderson e tudo, compartilhe com seus amigos. E se você chegou até o final, por favor, comente, sei lá, qualquer coisa aí. Ronaldo Tony Kroos. Se você chegou até o final, comente Ronaldo Tony Kroos aí no vídeo, tá bom? Muito obrigado, assistam o próximo vídeo e até a próxima. É o Henderson, é Henderson, técnico bom, é Henderson, técnico bom. Valeu, Henderson Moreira, toda a equipe, diretoria, principalmente a todos. Técnico bom.